Hoje vamos mergulhar numa daquelas tecnologias que a gente usa o tempo todo, mas raramente para pensar. E por trás dela, acredite se quiser, tem uma história que mistura o glamour da era de ouro de Hollywood, música de vanguarda e, pasmem, a busca por buracos negros. A gente vive conectado, né? É quase como o ar que respiramos. Mas a origem dessa tecnologia, essa é muito, mas muito mais surpreendente do que se pode imaginar. A história não começa num laboratório de computação, com códigos e circuitos. Ela começa, na verdade, com uma partitura musical e um roteiro de cinema. Parece ficção, né? Mas não é. Esses três elementos, que não poderiam parecer mais distantes um do outro, são, na verdade, os pilares de como a gente vive hoje nesse mundo sem fio. Cada um deles é uma peça fundamental de um quebra-cabeça que levou mais de 50 anos para ser montado. E a nossa jornada começa na Segunda Guerra Mundial, uma época em que inovação não era só sobre progresso, era uma questão de sobrevivência. E os protagonistas dessa parte da história não eram engenheiros, eram artistas. De um lado, a gente tem Hedy Lamarr, uma das maiores estrelas de cinema da época, considerada uma das mulheres mais lindas do mundo. Do outro, George Antheil, o bad boy da música, um compositor de vanguarda que usava pianos mecânicos e até hélices de avião em suas obras, e que, aliás, causava o maior alvoroço em Paris. O que essas duas mentes tão diferentes poderiam ter em comum? Pois bem, juntos, eles decidiram resolver um problema militar seríssimo. Os torpedos dos aliados, guiados por rádio, eram muito vulneráveis. O inimigo conseguia facilmente achar a frequência do sinal, interferir e desviar o torpedo do alvo. Era um problema enorme. A solução que eles bolaram foi simplesmente genial. A inspiração veio dos rolos de papel de um piano automático. A ideia era criar um sistema onde o transmissor e o receptor pulassem de uma frequência para outra, numa sequência perfeitamente sincronizada, que pareceria totalmente aleatória para quem estivesse de fora. Era como uma conversa secreta com uma chave que só os dois conheciam. Eles patentearam a ideia em 1942, mas a Marinha dos Estados Unidos achou a tecnologia complicada demais e impraticável na época. E assim, a invenção brilhante de Lamarr e Antheil foi parar na gaveta. Era uma semente de inovação que ia precisar de décadas para finalmente germinar. Agora, a gente vai dar um pulo no tempo. Vamos para os anos 90. O cenário é outro. O desafio não é mais uma guerra mundial, mas sim criar redes de computadores sem fio que funcionassem de verdade dentro de escritórios e casas. O grande vilão aqui tinha um nome: reverberação. Pensa bem, é como gritar numa sala vazia. O som bate em tudo que é parede e volta todo confuso, cheio de eco. Acontecia a mesma coisa com sinais de rádio, o que transformava a comunicação sem fio num verdadeiro caos. A solução, em teoria, era quebrar um sinal grande em centenas de sinais pequenininhos e enviar todos eles ao mesmo tempo. E foi lá na Austrália que uma equipe de pesquisadores da CSIRO decidiu que ia resolver esse problema de uma vez por todas. O objetivo deles era tornar a internet sem fio tão rápida e confiável quanto uma conexão por cabo. Liderada pelo Dr. John O'Sullivan, essa equipe juntou seus conhecimentos para encarar o desafio da reverberação. Mas o segredo para o sucesso deles não estava na computação, estava em um lugar, digamos, bem mais distante. Pois é, eles não eram cientistas da computação, eram radioastrônomos. A chave para destravar a comunicação sem fio aqui na Terra estava literalmente em olhar para as estrelas. O trabalho original deles era detectar os ecos super fracos e distorcidos de buracos negros explodindo a milhões de anos-luz daqui. Para conseguir isso, eles usavam ferramentas matemáticas super avançadas para limpar todo o ruído do universo e reconstruir um sinal que era quase nada no meio do caos cósmico. E é exatamente aqui que os dois fios da nossa história finalmente se encontram. A equipe da CISRO teve uma sacada. Eles perceberam que o problema da reverberação num escritório era, do ponto de vista matemático, muito parecido com o problema de limpar os sinais de rádio que vinham do espaço. Então, eles simplesmente aplicaram as mesmas técnicas que usavam para estudar buracos negros para consertar os sinais de rádio distorcidos dentro de um prédio. Eles conseguiram pegar aquele eco todo embaralhado e remontá-lo, transformando-o num sinal limpo, claro e nítido. Essa foi a grande sacada, a descoberta que tornou o Wi-Fi rápido e confiável uma realidade. A solução deles, na prática, transformou a comunicação. Foi como trocar uma estradinha de mão única por uma superrodovia com várias pistas. Em vez de um único sinal grande e vulnerável, eles criaram um sistema com múltiplos sinais menores, garantindo que a informação chegasse ao destino mesmo com toda interferência pelo caminho.
E assim, essa jornada tão improvável, que começou nos estúdios de Hollywood e viajou pelo cosmos, finalmente chegou para moldar o nosso mundo digital de hoje. Olha só essa linha do tempo. Fica tudo mais claro. A semente conceitual do salto de frequência plantada lá nos anos 40 por Lamar e Antheil floresceu 50 anos depois com a solução matemática dos radioastrônomos australianos. Duas inovações geniais de épocas completamente diferentes que juntas criaram o Wi-Fi. E a tecnologia, claro, não parou por aí. De uma ideia inspirada num piano mecânico, a gente evoluiu para sistemas incrivelmente complexos que hoje gerenciam a transmissão de dados nas nossas redes. É a prova de como uma ideia fundamental pode crescer e se transformar em algo que ninguém imaginava. Hoje, o resultado de todo esse trabalho pioneiro está em mais de 5 bilhões de aparelhos no mundo todo, de celulares a geladeiras. A invenção da equipe do CSIRO, construída sobre um conceito nascido na Segunda Guerra, está em todo lugar. A história do Wi-Fi é um grande lembrete, né? De que a próxima revolução tecnológica pode não vir de onde a gente está esperando. Ela pode estar sendo criada agora mesmo, num campo que não tem nada a ver com tecnologia, por gente que está tentando resolver um problema completamente diferente. A grande questão é, para onde mais a gente deveria estar olhando?